Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje, chegamos ao dia 3 da nossa jornada de leitura da Palavra de Deus em um ano. A nossa reflexão de hoje vai nos levar por 4 momentos muito especiais. Começamos com a queda e a promessa, lá em Gênesis. Depois, buscamos a confiança na adversidade com o Salmo. Em seguida, contemplamos o Salvador revelado em Mateus e, para fechar, vamos entender a estrutura da fé com a ajuda do catecismo. Então vamos lá, nossa primeira parada é no início de tudo, em Gênesis, capítulo 3. É uma passagem fundamental, onde encontramos a narrativa da desobediência e de tudo que veio a partir dela, consequências que sentimos até hoje. Vamos pensar juntos. De um lado, nós temos a instrução de Deus, que é muito clara, um verdadeiro ato de cuidado. Vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morreis. E do outro, a voz da serpente, que chega para plantar a sementinha da dúvida. Oh, não, vós não morrereis, sereis como deuses. É aqui que nasce o eterno conflito entre confiar e duvidar. E então, a escolha é feita. A Bíblia descreve esse momento com uma simplicidade que carrega um peso enorme. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido. É um ato que, a partir dali, muda o rumo de toda a história humana. E o que acontece logo depois? Adão e Eva se escondem. Na brisa suave da tarde, eles escutam a voz de Deus. E é interessante notar que não é uma voz de acusação, mas uma voz que faz uma pergunta, uma busca cheia de amor que atravessa os séculos. Onde estás? É uma pergunta que nos convida hoje a sair dos nossos próprios esconderijos. E as consequências dessa ruptura com Deus começam a se manifestar. A mortalidade, a dor, o cansaço do trabalho, tudo isso entra na nossa experiência, selado por aquela frase tão forte: és pó e pó te hás de tornar. Mas, mesmo em meio a essa sombra, uma pequenina semente de esperança, uma promessa de que algo seria feito, já começa a brotar ali. E a partir dessa fragilidade humana, que a nossa leitura nos leva agora para um coração que clama no meio do sofrimento. Vamos juntos ao Salmo 3, um salmo que é uma verdadeira aula sobre confiança na adversidade. Para a gente sentir a força desse salmo, é preciso imaginar a cena. Davi, o grande rei, está fugindo, e não de um inimigo qualquer, mas do seu próprio filho, Absalão. É nesse momento de angústia, de perseguição, que ele escreve essas palavras. Ele nos mostra que, mesmo quando o mundo parece desabar, a confiança em Deus é o nosso refúgio, o nosso escudo. E no meio desse lamento todo, surge uma declaração de fé que ilumina tudo. Mas vós sois, Senhor, para mim um escudo. Vós sois minha glória. Vós me levantais a cabeça. É a certeza de que mesmo na humilhação, mesmo no perigo, é Deus quem protege e devolve a nossa dignidade. Aquela promessa que foi semeada lá no Gênesis e a confiança que Davi expressou no Salmo agora encontram seu ponto de chegada. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 2, para contemplar a chegada do nosso Salvador. E aqui, algo extraordinário acontece. Homens sábios que vêm de muito longe, guiados por uma estrela. A pergunta que eles fazem revela um mistério que estava prestes a ser conhecido pelo mundo inteiro. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A chegada deles já é um grande sinal. Esse rei não vem para um povo só, mas para toda a humanidade. Esse capítulo nos mostra os primeiros passos da vida de Jesus, e a gente percebe o cuidado de Deus em cada detalhe. O nascimento em Belém, que cumpre a antiga profecia, a visita dos magos, que o revela a todas as nações, a fuga para o Egito, que mostra a proteção divina contra o mal, e o retorno para Nazaré, que marca o início da vida oculta, um tempo de silêncio e preparação. Muito bem, nós vimos a queda, a promessa e o cumprimento. Agora, para a gente conseguir conectar todos esses pontos, vamos olhar para o Catecismo da Igreja Católica. Ele funciona como um mapa, uma estrutura que nos ajuda a compreender a fé que nasce dessa história de salvação. Mas afinal, o que é o catecismo? Ele é, de forma bem simples, uma apresentação organizada e segura dos pontos essenciais da nossa fé. É importante a gente entender que ele não é uma nova revelação, ele é uma ferramenta valiosa que nos ajuda a mergulhar mais fundo na única revelação de Deus que está na Bíblia e na tradição da Igreja.
E o catecismo nos ensina que essa fé se apoia em 4 pilares. O primeiro é a profissão da fé, ou seja, aquilo em que acreditamos. O segundo são os sacramentos, que é como celebramos essa fé. O terceiro é a vida da fé, como vivemos de acordo com os mandamentos. E o quarto pilar é a oração, o nosso diálogo com Deus. E o mais bonito é ver como tudo o que lemos hoje se conecta. A profissão da fé nos ajuda a entender a revelação que começou lá no Gênesis. Os sacramentos nos fazem participar da salvação que chegou com Jesus em Mateus. A vida da fé é a nossa resposta de amor para superar a desobediência original. E a oração é a nossa força e o nosso escudo, exatamente como Davi nos ensinou no Salmo 3. Que jornada profunda a de hoje! Refletimos sobre Gênesis 3, Salmo 3, Mateus 2 e os parágrafos 11 a 17 do Catecismo. Vimos como a história da salvação é, em sua essência, a resposta de amor de Deus à nossa fragilidade. Para não perder o próximo passo da nossa caminhada, inscreva-se no canal. Assim, continuamos juntos, dia após dia, mergulhando na Palavra de Deus.